A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Jesus, o nome sobre todo nome. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam a Jesus acima de todos e acima de tudo. A palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Louvado seja o Senhor, que nos chamou para a realização de boas obras e para a participação na sua obra. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra retire o teu foco do mundo e coloque em Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, conforto, paz, fartura, saúde, longevidade. Todos queremos viver bem por muitos anos e sem necessidades. E não há mal algum nisso. Pelo contrário, é muito natural querermos viver a vida que Deus nos deu. Desde que, primeiramente, antes de tudo, nós queiramos agradar ao Senhor, fazendo a vontade dEle e obedecendo às suas leis e mandamentos, que não são opção para nós, são ordens para cumprirmos. Então, é assim. Primeiro, temos que tratar dos interesses de Deus. E isso tem que ser também o nosso interesse. E depois, então, cuidamos de atender aos nossos anseios e necessidades. A inversão dessa ordem revela uma pessoa carnal, sem conhecimento de Deus e sem visão espiritual, que vive no pecado e é um forte candidato a ser barrado no céu.
e demonstra também que essa pessoa ama mais aos valores materiais do que aos valores espirituais, porque ama mais ao dinheiro do que ao Deus que nos dá o dinheiro e nos dá a vida, e que espera que o amemos acima de tudo. O primeiro e grande mandamento deixado a nós por Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. E o descumprimento dessa ordem de Deus pode levar a consequências muito sérias, tanto nesta vida como no juízo final. Nesta vida, porque uma pessoa que não obedece a Deus está distante de Deus e está desprovida da proteção de Deus. E por isso está vulnerável, sujeita a todos os ataques do mal. E no juízo final, porque nós seremos julgados pelo Senhor pela forma como atendemos ao seu chamado e como cumprimos com as suas ordens e orientações. Deus espera fidelidade total da nossa parte. Ele não aceita que nós sejamos apenas fiéis nas nossas conveniências. Ele é totalmente fiel às suas palavras e promessas feitas a nós. Mas a nossa fidelidade ao Senhor não é manifesta apenas no fato de estar todos os domingos no culto, de dar esmolas aos pobres, de falar do amor de Deus, que são obrigações para nós, mas principalmente no ato de obedecer ao Senhor na hora do ofertório. É aí onde muitos se autodesmentem e deixam exposta a sua hipocrisia, porque é no bolso onde provamos a nós mesmos o quanto nós somos fiéis a Ele. Quem confia no Senhor e nas suas promessas obedece a Ele em todos os tempos, inclusive no ofertório. Quem rejeita participar com a porção de Deus do seu dinheiro, devolvendo a Deus o que é de Deus, não é fiel, é infiel, é egoísta e é sonegador, e não está debaixo das promessas de Deus. O Senhor dá tanta importância ao ofertório que é a única ocasião em toda a Bíblia em que ele se permite ser provado pelo homem. Então, não podemos minimizar esse ato, que também é uma das formas de adorar a Deus. Ao nosso Deus que está à procura dos verdadeiros adoradores. Os infiéis estão por toda parte, durante todo o tempo, criando fantasias e mirabolâncias na tentativa de justificar a sua infidelidade e rebeldia. O fiel é fiel e o infiel é infiel. Mas Deus espera que o infiel hoje, sendo uma pessoa de Deus, se converta em fiel e passe a integrar o grupo dos que com alegria servem a Jesus. O amor ao dinheiro é um mal que atinge a muitos,
e é uma traição ao Senhor, porque consiste na prática da idolatria. E dentro da igreja do Senhor, esse mal pode acometer tanto a pastores quanto a ovelhas. Mas todos teremos que prestar contas dos nossos atos. Isso é infalível e é inevitável. O amor ao dinheiro é algo tão nocivo e perigoso que mereceu um comentário alusivo de Deus nas Escrituras Sagradas. Porém, muitos não lhe dão importância. O amor ao dinheiro transtorna as pessoas, as distanciam de todo espectro de espiritualidade e as afasta de Deus e do amor de Deus. Porque faz com que as pessoas confiem e sintam segurança justamente no dinheiro e no poder e não em Deus. Eles cegam os olhos das pessoas de forma que não percebem que a segurança do dinheiro é falsa e a segurança do poder é volátil. Ela pode estar hoje, mas pode não estar amanhã. E ninguém, ao deixar esta vida, irá levar consigo o seu saldo bancário. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fidelidade, nos dias de hoje, é uma virtude encontrada em poucos, razão pela qual existem promessas de Deus de recompensas, tanto para esta vida quanto para a vindoura, para os que guardam total fidelidade a Ele. Jesus nos deixou dito para não nos preocuparmos com o que haveremos de comer, beber ou vestir, mas que nos mantivéssemos fiéis às ordens de Deus, do Deus que se encarrega de suprir todas as nossas necessidades. Para o próximo século, Deus ainda nos prometeu galardões, premiação pela nossa fidelidade incondicional a Ele em todos os aspectos. Mas também é certo
que não são muitos os que serão salvos no final, e muito menos os que serão galardoados. Deus não deseja ter os infiéis vivendo ao seu lado no céu. Notem bem, meus irmãos, 83% dos evangélicos entendem que os dízimos são uma ordem de Deus válida até o dia de hoje. E glórias a Deus por isso. Mas notem bem, apenas 13% são dizimistas fiéis. O que revela que 70% dos evangélicos têm consciência da sua infidelidade. E isso é preocupante. Muitos tentam camuflar a sua deslealdade a Deus, dando a ela um aspecto de lealdade, buscando distorcer a palavra de Deus na esperança de justificar o próprio erro. Mas é impossível enganar ao Deus que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe. E é tolice tentar. Notem que o Senhor já disse que os dízimos são dele. Os primogênitos, as primícias, toda a primeira parte é propriedade dele. E disse também que os dízimos são para cumprir com os planos dele e não com os nossos. Precisamos ter isso muito claro. Eu já testemunhei em algumas das minhas mensagens anteriores das formas como o Senhor me retribuiu grandemente pela minha fidelidade e obediência a Ele, pelo meu amor a Ele e ao próximo, pelo meu desapego ao dinheiro e aos valores mundanos. E se você nunca teve uma experiência como essa, de ver Deus reconhecendo a sua generosidade e fidelidade, algo está errado contigo. E certamente é devido à sua atitude com relação aos dízimos e ofertas, que são uma ordem do Senhor para todos os filhos de Deus. Os que realmente amam a Deus e reconhecem que tudo o que temos provém do Senhor e que a obra de Deus precisa da nossa participação, não tem problema algum em participar do ofertório, não tem dificuldade alguma em devolver os dízimos da forma como Deus estabeleceu, e de bom grado fazem as suas ofertas alçadas na casa de Deus, em gratidão ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. E assim cumprem com os dois grandes mandamentos de Deus, de amarmos a Ele e ao próximo, já que muitos serão alcançados pela mão de Deus através do trabalho da Igreja de Jesus, da mesma forma como um dia nós fomos, através dos dízimos e ofertas de outros. Marcos 12, 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Lucas 12, 27.
Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 10, 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Glórias a Deus! Louvado seja o Senhor! A grande polêmica no meio evangélico a respeito do dízimo, certamente só irá terminar quando Jesus chegar, porque aí já não haverá mais igreja e também não haverá mais a necessidade dos dízimos e ofertas. Os irmãos do esquadrão antidízimo se agarram aos seus fundamentos próprios, que na verdade são fundamentos sem fundamento. E fazem isso para sonegar ao Deus Criador. Eles negam a sua participação na obra de Deus e deixam de honrar a Deus. E essa história de que os dízimos são da lei e que com a lei se encerrou, não existe mais dízimo, não é bíblica essa história. É a criação dos inimigos da obra de Deus e que são também inimigos de Deus. Os dízimos se iniciaram com Abraão e as ofertas com Caim e Abel, muito antes da lei. Assim como Deus tem compromisso conosco e a sua palavra nunca falha, Ele espera que nós tenhamos compromisso com Ele e com a sua obra também, e que nós também nunca falhemos em obedecê-lo. Deus instituiu o dízimo para a manutenção da sua obra. E é claro, para nós provarmos a nós mesmos e ao mundo espiritual até onde vai a nossa fidelidade a Ele. Nós não precisamos provar nada a Deus, porque Ele conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. Ele já sabe quem é fiel e quem não é. No trecho do livro de Provérbios, que veremos na sequência, Deus manda honrá-lo com os nossos bens e com a primícia dos nossos ganhos, com a primeira parte dos nossos ganhos. A obra de Deus não se terminou. A casa de Deus segue de pé e vai continuar de pé. Então, não me digam que os dízimos se acabaram. Não ponham palavras na boca de Deus. Não retire trechos da Bíblia e não incluam trechos apócrifos para não receberem punição da parte de Deus. A verdade é que nada mudou.
E Deus, com relação aos dízimos, nada mudou. E Deus espera a nossa obediência e participação na sua obra. Eu desafio a todos os antidizimistas a me provar biblicamente que Deus cancelou a obrigação dos dízimos. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Êxodo 13:1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. No trecho inicial que apresentamos, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, temos no versículo 9 o apóstolo se referindo aos amantes do dinheiro, que estão durante todo o tempo buscando riquezas e bens materiais para si, tentando acumular tesouros neste mundo. Notem que não existe em Deus nenhuma condenação ao fato de ser rico. O próprio Deus, que é o dono do ouro e da prata e dos bens duráveis e justiça, nos advertiu de que os que caem na tentação de tentar ser ricos sem Deus, tendem à perdição e à ruína. 1 Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Provérbios 8:17. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. No versículo 10, Paulo esclarece que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas dizem equivocadamente que o dinheiro é a razão de todos os males. Mas não é
essa palavra de Deus, do nosso Deus que nos ensina que o dinheiro atende a tudo. O Senhor nos revela que o grande problema dos homens é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Pessoas que amam mais ao dinheiro do que a Deus estão sucumbindo à tentação do inimigo. Têm a sua fé posta no lugar errado. E, portanto, não são pessoas salvas. 1 de Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Nos versículos 11 e 12, Paulo recomenda a Timóteo e a todos nós fugirmos do amor ao dinheiro e nos mantermos na justiça, na piedade, na fé, no amor, na paciência e na mansidão. Paulo está dizendo que nós devemos nos dedicar à realização das boas obras para tomarmos posse da nossa vida eterna. Deus não se deixa escarnecer, e tudo o que o homem semear é o que irá colher. Quem semeia na carne, nos valores deste mundo, irá colher corrupção. Mas o que semeia no espírito, irá colher a vida eterna. A justiça do Senhor não tarda e nem falha. Na hora certa, ela irá chegar. 1 de Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, na carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Existem irmãos que dizem que não existe mais dízimos e que agora é só oferta, que cada um dá o quanto quiser. Meus irmãos, nós somos evangélicos. Então, não entremos nessa filosofia católica, porque a Igreja Católica recebe verbas do governo. E todos os bispos, padres e auxiliares têm o seu salário assegurado. Na Igreja Evangélica, a coisa é diferente. Vocês já viram como é o ofertório na Igreja Católica? Vocês se lembram? As pessoas dão esmolas para Deus? Sim. O que eles dão para Deus são moedas. É uma vergonha.
onde está o nosso coração, está também o nosso tesouro. E aí está revelado o quanto eles amam a Deus. E como eles valorizam o Deus que os criou e que os desperta todos os dias. Que o ser humano, em geral, é egoísta e ingrato, todos já sabemos. E Deus também sabe. E foi por isso que ele fixou o valor de 10% dos nossos ganhos para serem devolvidos a ele, porque são propriedade dele. E para serem entregues na sua casa e usados na sua obra. Alguém me diga como é possível manter uma congregação com moedas? E mais, que alguém me mostre na Bíblia onde Jesus fez essa transição do dízimo para a oferta. Para apenas ofertas. Porque essa página está faltando na minha Bíblia. Deus recebeu os dízimos de Abraão dos despojos que ele levou consigo das batalhas que ele venceu. E depois Deus estabeleceu os dízimos para a manutenção da sua casa e da sua obra. Notem bem, meus irmãos, se fosse a intenção do Senhor de que a sua casa e a sua obra fossem mantidas com ofertas de moedas, ele teria estabelecido isso desde o começo. Ele não teria dito, como vimos recentemente, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele diria simplesmente, trazei as suas ofertas ou as suas moedas. Eu penso que vocês que se debatem contra os dízimos deveriam se juntar todos e abrir uma congregação antidizimista e sustentá-la com moedas. Seria uma boa forma de curá-los desse amor ao dinheiro, de curá-los do egoísmo e da idolatria e fazê-los desistir de tentar obstruir a obra de Deus. Lucas 12, 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A verdade é que Deus jamais cancelou os dízimos. Ele jamais faria isso, porque a sua obra tem que prosseguir e ela tem um custo que precisa ser coberto. Ao invés disso, de cancelar os dízimos, Deus acusou aos sonegadores dos dízimos e ofertas de o estarem roubando. Observe que o Senhor colocou os ladrões e roubadores no mesmo nível dos injustos, dos idólatras, dos avarentos, dos adúlteros, dos efeminados, dos sodomitas e dos bêbados. Está tudo no mesmo grupo. E Deus já afirmou que nenhum dos pertencentes a essas categorias, que são pessoas essencialmente carnais, entrarão no reino dos céus.
e que já estão todos debaixo de maldição. É importante considerar que o próprio Deus considera os sonegadores dos dízimos como ladrões, roubadores e idólatras. Vejam, irmãos, como um coração de pedra e um espírito rebelde revela um vaso para a desonra do Senhor, destinado, meus irmãos, ao inferno, justamente por amar mais ao dinheiro do que a Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Palavras de Deus. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Palavra de Deus. Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Existem 3 perguntas que eu sempre faço aos antidizimistas, mas nenhum deles consegue me dar uma resposta satisfatória, convincente. São as seguintes: como continua a obra de Deus sem os dízimos? Quem poderia sustentá-la? Outra. Paulo disse que Deus ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, o que significa viver do Evangelho sem os dízimos? Outra. Quando foi que Deus cancelou o dever de devolver os dízimos? Eu não ouço respostas. Todos nós, meus irmãos, vivemos dos nossos trabalhos. O pastor tem que viver do seu trabalho também, porque digno é o obreiro do seu salário. Ele nos transmite coisas espirituais e tem o direito de receber de nós as coisas carnais. O pastor, que cuida das nossas vidas, precisa também sobreviver. 1 Coríntios 9:11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais?
1 Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 de Timóteo 5, 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Louvado seja o Senhor. Essa é uma demonstração da justiça de Deus. Deus é justo. Decididamente, eu não discuto mais com nenhum antidizimista, porque a palavra de Deus nos orienta a admoestarmos uma ou duas vezes e depois evitarmos ao homem herege, porque ele está pervertido e desde já condenado. Os dízimos e ofertas são uma questão de justiça. Como pode uma pessoa negar ao Deus que nos criou e que nos dá toda a provisão aquilo que Ele estabeleceu como sendo dele? E ordenou que entregássemos na sua casa para ser aplicado na sua obra. Todos os que negam o ofertório do Senhor, aqueles 70% que vimos no início, na verdade estão negando o amor de Deus. Porque o Senhor deseja, assim como Ele nos alcançou com a sua mão poderosa, alcançar outras pessoas que também são dele. A obra de Deus não pode e nem vai parar, porque essa é a vontade do Senhor. E o destino dos que se opõem a isso já está claro e patente. Não precisamos mais falar a esse respeito. Mas é preciso levar os dízimos a um lugar que realmente seja a casa do tesouro. Não basta ter uma plaquinha dizendo igreja. Se você não está seguro do uso que a sua congregação está dando ao dinheiro que recolhe dos fiéis, procure se informar bem. E permanecendo essa incerteza, ore a Deus, mude de congregação, peça a Deus orientação de onde Ele deseja que você esteja e entregue lá a porção dele. Todos nós sabemos da existência de mercenários e falsos pastores. A própria Bíblia nos previne a respeito deles. E nós comprovamos essa realidade todos os dias nas nossas vidas. É preciso sabedoria para não ser enganado. E é justamente para isso que o Senhor nos dá sabedoria, para não cairmos em algum golpe do maligno. Mas a maioria das pessoas prefere seguir a multidão, como se a voz do povo fosse a voz de Deus. E depois fica conspirando nas mídias sociais contra
a ordem de Deus a respeito dos dízimos? Vocês querem ver uma coisa? As pessoas pagam impostos, vários impostos, quando compram arroz, quando compram feijão, quando abastecem o carro, quando pagam a conta de luz e de gás, quando compram um celular novo, quando compram qualquer coisa. E quando compram um carro, então nem se fala, são 48%. É praticamente a metade do valor que você paga para comprar o carro vai para o governo. E ninguém reclama. Dão dinheiro para o ímpio, muitas vezes para a corrupção, e se sentem felizes da vida. Mas quando se trata de devolver a Deus aquilo que Ele nos impôs, do Deus que nos criou, se gera toda essa polêmica descabida. Todos dão a César o que é de César, mas não querem dar a Deus o que é de Deus. É tão simples quanto isso. Aí fica claro onde está o amor e o interesse das pessoas. O valor que elas dão às coisas materiais e o valor que elas dão a Deus, e a carnalidade de uma pessoa que ama mais ao dinheiro do que a Deus e que optou por ajuntar tesouros nesse mundo onde os ladrões minam e as traças e a ferrugem consomem, mas que no céu está acumulando condenação devido à rebeldia e desobediência. Não tem saída, meus irmãos. Onde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro, seja na terra, seja no céu. Exaltado seja o nome de Jesus, assim na terra como nos céus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não toque de novo para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco do conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado.
Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desfrutando do dinheiro que Deus nos dá. Tudo provém dele. Mas amando ao Deus que nos dá o dinheiro. Amém.